Estamos aqui no nosso estúdio com os doutores Ricardo e Séfora Schuber, eles que deixaram o escritório para vir até aqui conversar conosco sobre um tema muito bacana que o nosso telespectador pediu e nós estamos atendendo. O nosso assunto hoje são as propriedades. Como fazer quando existe aquele problema que a gente jamais imaginou que fosse ter? E é isso que nós vamos conversar hoje. Tudo bom, olá, querido? Tudo bem? Tudo bom. Ai, que tá sendo tão legal, gente. Bem bacana, né? Quero agradecer a disponibilidade de vocês largarem consultório, né? E virem até aqui conversar com a gente. E aí esse tema de propriedades aí é complicadinho, né? Verdade. Como é que nós vamos começar esse quadro? Eu faço a primeira pergunta, que é a que todo mundo gostaria de fazer. Comprei um imóvel e não coloquei no meu nome. Isso. Isso, como tem isso em Joinville? Nossa, acho que no Brasil inteiro. É um problema que ocorre no Brasil inteiro. E aí? A pessoa, quando compra um imóvel e ela quer uma escritura, porque Claro. a gente sabe que o imóvel, quando a gente tem escritura, ele valoriza, ele vale mais. Se eu quero vender o imóvel financiado, por exemplo, eu sou obrigada a ter uma escritura. Então, eu tenho que resolver de alguma forma essa situação. Tem que ver como que eu adquiri esse imóvel, né? Por exemplo, se eu adquiri do proprietário, mas o proprietário faleceu, existem algumas ações que a gente pode fazer para que, se não tem mais como essa pessoa passar o imóvel para mim, o próprio juiz dá uma decisão que faz com que o cartório, né? Ele dá como se fosse uma escritura lavrada no judiciário, que acaba passando esse imóvel para o meu nome. Mesmo que, por exemplo, esse imóvel tenha entrado no inventário, vamos supor? Sim, eu posso aí, por exemplo, me habilitar no inventário, demonstrar que eu comprei esse imóvel e me habilitar no inventário dessa pessoa. Eu posso fazer um uso capião, que é uma ação que se faz quando eu nem tenho contrato, às vezes, mas já estou muitos anos no imóvel. E isso acontece muito também. Acontece. Né? Talvez estivesse em construção, por exemplo, um imóvel, a pessoa morreu, o construtor morreu, não passou nada, ficou para os filhos, aquilo enrolou. Isso, às vezes meu pai já comprou um imóvel faz 15 anos, depois passou o imóvel para mim, ele já não tinha escritura. O que eu tenho que fazer? Um uso capião. Olha só, gente, eu nem imaginei que isso pudesse acontecer. Por exemplo, invadiu o terreno do outro. E aí, como é que ficamos? Pois é que nós temos que ver assim que a propriedade ela tem várias qualidades, e uma das coisas da propriedade é a posse. Só que você, para adquirir um imóvel, por exemplo, através de uso capião, a sua posse também não pode ser nem clandestina, nem violência, e tem que ser pacífica. Então, não basta você somente invadir, porque o outro vai ter direito a reivindicar. O proprietário tem direito a reivindicar o imóvel, que a gente chama. Então, logicamente, tem que ser uma posse mansa, pacífica e não violenta, né? Lógico. Então, não basta você entrar no imóvel. Você tem que demonstrar que a sua posse foi desenvolvida por alguns anos, conforme está no código, e demonstrar que a posse era mansa e pacífica. E, por exemplo, existe também muito isso, né? Tem um terreno, o vizinho construiu e acabou invadindo um pedaço do terreno. Sim. E aí aquela coisa vai rolando, e aí? Pois é, o que acontece vamos desenrolando. Quando acontece isso, a gente pode tomar uma atitude de imediato, né? Mas digamos que acabou acontecendo, eu não vi, acabou ficando um tempo ali. Né? Existem ações feitas para isso, para fazer com que volte novamente a minha metragem do imóvel que ele invadiu, lá que ele saia, inclusive se ele construiu alguma coisa, até que haja demolição exatamente daquela parte que ele foi construída. Qual outra dúvida que você considera importante, Ricardo? É que às vezes o que aparece bastante é, por exemplo, assim, nós temos uma diferença. Na verdade, nós temos na nossa vida assim, bens móveis e imóveis, né? Então, a forma de adquirir bens móveis é totalmente de imóveis. Imóveis você só adquire pela transcrição no registro imobiliário, somente pela transcrição. Por mais que você tenha feito um contrato, você fazer uma escritura, você tem que transcrever esse imóvel lá no registro de imóveis, que é essa única forma de aquisição. O que é que acontece? A pessoa tem a propriedade, tem um imóvel, mas ela não se preocupa em transcrever no registro de imóveis, que é o mais importante. E aí, então, às vezes, ela compra e não vai lá e não averba no registro de imóvel a aquisição do imóvel. No final, legalmente, enquanto não houver a transcrição,
ela não é a proprietária realmente do imóvel, né? Se ela precisar, por exemplo, ajuizar uma ação reivindicatória do imóvel, ela não é a proprietária, então ela não tem legitimidade para entrar com essa. Quer dizer, essa ação. pagou, fez, aconteceu, mas esqueceu só um negocinho. Só um negocinho. Que é o mais importante. Já ferra tudo. Que é o Já mais dá mó importante. pipineira. É o que a gente fala que se distingue da adquisição de um bem imóvel, né? Também, né? Porque um bem imóvel a gente transmite somente pela tradição, ou seja, se você transmite somente pela entrega. O imóvel não, o imóvel você tem que fazer a transcrição no registro imobiliário, você vai transferir através do registro imobiliário. É assim que se faz. Entendi. E, por exemplo, vamos supor que você tenha só um contrato de compra e venda. Sim. Né? E isso acontece muito. Muito. Né? O bem, então, na verdade, aquele imóvel não é seu. Exatamente, não é. Legalmente mas você não comprou. Para várias situações, por exemplo, como eu falei, se você quiser financiar o seu imóvel, não consegue com contrato de compra e venda. Tem que estar o seu nome na escritura. Existe também casos, por exemplo, que o proprietário que construiu, vamos supor, tal imóvel, não pagou tudo que tinha que pagar daquele Sim. imóvel. Então ele não pode nem passar a escritura porque o imóvel está irregular. Sim. Mas quem comprou já pagou, já está tudo bonitinho. E aí? Pois é, às vezes também acontece que a gente compra da pessoa, a pessoa na hora de passar, se recusa a passar. Né? O imóvel também acontece isso. Sério? A pessoa muda de ideia, ou acha que o preço não foi bem aquele que, né, que ela se arrepende do valor. Isso existe uma ação mais rápida que o usucapião, que é uma ação que se chama de adjudicação compulsória. Né? É uma ação quando o próprio proprietário vende o imóvel para você e depois, por algum motivo, não consegue passar a matrícula do imóvel, passar o registro do imóvel para o seu nome. Né? Aí a coisa vai se estendendo ou é rápida? Porque a ação de adjudicação compulsória é uma ação rápida. Porque teve eu acho ações que eu resolvi assim, em 6 meses, 8 meses. Porque eu acho que também as pessoas deixam pra lá, entre aspas, porque não vai resolver mesmo. Isso acontece, Fabiana, no usucapião. As pessoas pensam, meu Deus, não, tem que estar a vida inteira no imóvel para fazer o usucapião, mas não é verdade. A legislação, o novo Código Civil, por exemplo, reduziu os prazos do usucapião. Então, antes, quando eram 20 anos, hoje em dia nós temos o usucapião por 5 anos, dependendo do tamanho do imóvel. Né? Se é moradia, também já diminui o valor, o tempo que a pessoa tem que estar no imóvel. Então, às vezes, 5 anos é suficiente para a pessoa já fazer um usucapião. Mesmo que esse imóvel, vamos supor, não esteja com todas as contas pagas. Mesmo assim, o usucapião mais ainda, porque ele é um modo originário de aquisição, né? Que ele vem... Não paga nem TBI, na verdade. É mesmo? Então não é tão complicado assim. Não. Tá vendo, gente? É isso que a gente sempre conversa com o telespectador. Tem coisas que a gente não imagina que sejam fáceis de solucionar, né? Muito fáceis, às vezes. Às vezes a pessoa tem um título lá, principalmente com o título, que ela tem um contrato e isso reduz o prazo que ela precisa na posse do imóvel para fazer o usucapião. Isso ajuda. Às vezes, tem alguns casos que são 5, recibo, um contrato de compra e venda. 5 anos, outros são 10, somente de posse. Então, a pessoa consegue com facilidade fazer o usucapião, embora às vezes nós estejamos falando de um processo um pouquinho demorado, mas nada que não se resolva a longo prazo, um períodozinho curto já se resolve. E outra coisa, a pessoa já passa a ser o proprietário do imóvel, com a transcrição no registro imobiliário, que é o mais importante. E herança? Porque propriedades, às vezes a pessoa morreu, tem vários bens, fica tudo trancado por causa de um inventário. Sim. E aí? Aí é só o inventário mesmo, a hora que saiu, ou essa pessoa, ou tem alguma outra coisa no meio desse caminho que possa ser feita? O grande segredo do inventário, para ele ser rápido... Isso, gente, isso é muito importante. É não ter litígio, né? Entre os começa herdeiros. já entre os herdeiros, se eles são conscientes. Por exemplo, hoje em dia, se nós tivermos todos os herdeiros maiores, sem filhos menores, tá? Certo. Todos estiverem de acordo, a gente faz um cartório em 7 dias no inventário. É mesmo? 7 Mas dias. mesmo que Com advogado? o inventário seja simples. Sim. Então, por exemplo... Mesmo que seja complexo também, com muitos bens, não tem problema. O importante hoje é não ter litígio. Se todos os herdeiros estão de acordo com a partilha. Como vai ser partilhado os bens? Todos os herdeiros estão de comum acordo, você faz uma minuta de como vai ficar a partilha, leva no cartório, 7, 10 dias está pronto. Né? Precisa de advogado também, né? Não pode a pessoa ir sozinha, mas
é bem mais rápido. Claro, não, e essa história do preciso de advogado, todo mundo tem que ter um. Eu acho que advogado é que nem médico. Não é? A gente nunca sabe quando vai precisar de um. Verdade. Não, eu fiz esse comentário porque dá a impressão, muitas coisas a gente vai no cartório e faz sozinho. Esse é um processo que passou a ser extrajudicial no cartório, mas a lei exigiu a presença do advogado. O que mais, Ricardo, que você acha assim, que você considera importante a gente falar nesse quadro de propriedades? Para falar assim do que você estava falando do inventário, para complementar, na verdade o que é que você precisa? Você tem um bem imóvel que ele precisa ir para inventário. Você faz o inventário para quê? Justamente aquilo, só para reforçar, você faz para fazer a transmissão no registro imobiliário, para ver para quem vai ser o proprietário daquele imóvel. Essa é a finalidade do inventário. Então, quando os herdeiros estão de comum acordo, basta eles estabelecerem como ficará a propriedade do imóvel e isso a gente se resolve em uma semana, em 15 dias. É fácil. Às vezes não tem muito segredo essas coisas. É que as pessoas começam a ficar assim, as pessoas demoram a não querer resolver o problema achando que vai ser muito complicado, mas não vai ser bem prático e fácil. Outra coisa que a gente está falando é que falamos de uso capião de bem imóvel, mas também pode ser fazer um uso capião de um bem imóvel, né? Que também às vezes pode. Que de um é carro, por também. exemplo. De um carro. Pode. De um carro também. Que não deixa de ser uma propriedade. Claro. Que não deixa de ser um bem. Porque você, quando fala em bens, você Aí fala vem bens móveis claro, e imóveis. Lógico. Só que houve uma época em que o imóvel era bem mais valorizado que o bem imóvel. Mas hoje em dia não. Hoje em dia você tem bens imóveis que tem um valor tão grande quanto imóveis, né? Às vezes Mas um carro... pode ser uma máquina cara numa indústria, né? Claro, também. Que são bem considerados um bem imóvel, que tem um valor muito superior Sei até lá, às vezes a pessoa alugou um galpão, tinha um bem lá, ficou lá, aquele bem, né? Não pertencia ao locatário, não, porque aí não dá. Quando tem um contrato de locação, não dá para fazer uso capião. Mas digamos até um terceiro que estava lá, continuou usando aquele bem, né? 5, 6 anos já, dá para fazer uso capião. Olha só. Ninguém nunca reclamou. Interessantíssimo. Gente, eu estou adorando esse quadro. Estou aprendendo. Nós todos estamos aprendendo. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Tem mais alguma coisa que você considere importante o nosso telespectador? Às vezes nós podemos às vezes falar da forma que você perde a propriedade também, né? Que está estipulada no Código Civil. Você pode perder a propriedade na transmissão, por abandono também. Muitas vezes você abandona um imóvel. Está no código que o município, em virtude de não pagar tributos, você pode perder esse imóvel e você pode perder o imóvel também por desapropriação, se o município o ente público desapropriar o seu imóvel. Tem várias formas, tanto de aquisição, que a gente está falando de alguns, principalmente uso capião, mas também tem outras formas que você perde o imóvel também, né? A propriedade você pode perder também. Outra coisa que o nosso telespectador está pedindo, gente, sobre contrato, acabei de lembrar. Sim. Eu acho que pode ser o nosso próximo tema. Pode ser. Ah, sim, porque isso que você está falando, na verdade, é um contrato. É um contrato. Né? Mas você pode ter contratos verbais, não existe, isso que nós podemos explicar, não existe uma forma, se fala de alguns casos de alguns bens, não existe uma forma pré-determinada para se fazer um contrato. Você pode fazer um contrato de várias formas. Você pode celebrar um contrato por e-mail. Mas esse tema sobre contratos nós vamos falar no nosso próximo quadro. Excelente. Que eu já estou escalando você. Ótimo, obrigada. Agradecemos o convite. Legal, eu que agradeço, né, a participação de vocês mais uma vez no nosso programa. E o nosso quadro de direito vai ficando por aqui, na certeza de que se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, o nosso e-mail está aí na telinha para que você debata junto conosco, peça as suas dúvidas, os seus temas. Vamos aproveitar, né, a nossa consultoria do quadro de direito aqui no programa com a doutora Séfora, o doutor Ricardo, eles que estão muito disponíveis o tempo todo para que a gente troque essa figurinha e de uma forma bem descontraída, numa linguagem bem bacana, para que você entenda e a gente consiga realmente sanar todas as suas dúvidas. Agradecemos então a sua audiência e o nosso quadro de direito.